Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF, e me acompanhe também através da página do canal no Facebook e me seguindo em meu perfil pessoal. Joanna Lannister nasceu em algum momento entre os anos de 244 e 252 após a conquista, em Rochedo Casterly, como a primeira filha de Sir Jason Lannister, irmão mais jovem de Lord Tytus, com sua senhora esposa, Lady Marla Prester. Joanna possuía 3 irmãos e 2 irmãs mais jovens, além de um meio-irmão resultante de um casamento anterior de Sir Jason, Daemon Lannister. Entre seus irmãos de mesma mãe, o único citado nominalmente nas crônicas foi Stafford, que viria futuramente a ser sagrado cavaleiro como seu pai. Joanna possuía ainda uma irmã bastarda mais velha, nascida de um envolvimento casual de seu pai com uma das servas do Rochedo, que foi nomeada Lenora Hill. Desde muito jovem, Joanna se tornou bastante próxima de seu primo Tywin, o filho primogênito de Lord Tytus e herdeiro do Ocidente. Embora taciturno e pouco afeito a gracejos, Joanna parecia ser capaz de fazer com que o jovem Tywin se sentisse bastante à vontade, e ambos se davam tremendamente bem. No ano 259, Joanna foi à corte em Porto Real para testemunhar a cerimônia de coroação do novo rei, Jaehaerys II, e após o ato, permaneceu na Fortaleza Vermelha, tornando-se uma das muitas damas de companhia do séquito da princesa Rhaella, a única filha mulher do novo rei, prometida desde jovem ao seu irmão, o príncipe de Pedra do Dragão, Aerys. Joanna, através de sua nova atribuição, acabou se tornando também próxima ao príncipe, e através dos anos, rumores começaram a circular dentro da corte, dando conta de que ela teria, supostamente, ofertado sua virgindade a Aerys, ainda na noite da coroação de seu pai, e que veio mesmo a se tornar amante deste após sua coroação como Aerys II, mas tal história jamais pôde ser verificada, e figuras importantes na corte como a do grande mestre Pycelle, que servia na capital como representante da cidadela desde os tempos de Aegon V, desconsideram tais rumores como nada além de difamação sem base, e o grande mestre argumenta que, caso fossem verdadeiros, Tywin jamais teria vindo a se unir a Joanna, pois ele sempre foi um homem orgulhoso, nada acostumado a se banquetear com os restos de outros homens. O casamento entre Joanna e Tywin aconteceu no ano 263, enquanto ela ainda servia a agora rainha, e o herdeiro do Ocidente atuava como mão de Aerys, sendo seu mais caro e confiável amigo de juventude. A grandiosa cerimônia se deu no Grande Septo de Baelor, um local adequado a tal união, que normalmente assistia apenas a casamentos no seio da família real, e relatos oculares dão conta de que o normalmente sombrio e sério Tywin abriu um grande sorriso nesse dia, algo bastante raro. Contudo, durante o banquete que se seguiu à cerimônia, um Aerys bastante embriagado foi ouvido se lamentando sobre o fato de o direito do senhor à primeira noite ter sido abolido nos reinos, o que não foi bem recebido por Tywin, levando-se em conta os rumores sobre a relação entre Joanna e Aerys que ainda circulavam pela capital. Depois, durante a cerimônia de acamagem nupcial, é dito que Aerys tomou certas liberdades indesejáveis e inconvenientes com a pessoa de Joanna enquanto ela era despida para ser entregue ao seu novo marido, o que provocou um novo mal-estar. As palavras e os atos ousados do rei durante o banquete não passaram despercebidos, e pouco após seu casamento, Joanna foi removida do grupo de damas de companhia da rainha, pois embora Rhaella normalmente fizesse vista grossa à maioria das pequenas infidelidades de seu marido, ela não tolerava tais atos quando eram direcionados a alguma de suas acompanhantes, de modo que Joanna não fora a primeira e nem seria a última senhora afastada por tal motivo. Com isso, Joanna partiu imediatamente de volta ao Ocidente, e depois disso raramente voltou a visitar Porto Real. Mesmo assim, o casamento entre Joanna e Tywin foi descrito como feliz e produtivo. Joanna tornou-se depressa a fiel conselheira e companheira da mão em todos os atos, fossem eles políticos ou familiares, e sua cumplicidade era tamanha que certos nobres chegaram ao ponto de afirmar que Tywin governava os 7 reinos, mas que, no seio de seu lar, era governado por Joanna. No ano 266, Joanna deu à luz os primeiros filhos de Lord Tywin, um casal de gêmeos, uma menina e um menino, dourados e perfeitos como o sol. A menina foi nomeada Cersei, enquanto o menino foi chamado Jaime, e seu nascimento mergulhou o Ocidente em profundo júbilo.
O rei Aerys, ao saber do nascimento, enviou ao rochedo uma mensagem ordenando a Joanna que levasse as crianças à corte assim que tivessem idade suficiente para viajarem, para que o rei pudesse conhecê-los, mas a morte de Lord Tytus impediu que isso acontecesse. Por isso, Tywin, Aerys, Príncipe Rhaegar e metade da corte viajaram até Rochedo Casterly no ano 267, e ali permaneceram durante boa parte do ano seguinte. Joanna e seus filhos estiveram na corte anos mais tarde, em 272, para comparecerem ao torneio realizado em celebração ao 10º ano do reinado de Aerys. Ali, o rei Aerys, que já dançava perigosamente próximo à loucura, insultou profundamente Lord Tywin e Joanna ao perguntá-la se o cuidado, a gestação e a amamentação de seus filhos lhe haviam arruinado os seios, um questionamento totalmente invasivo e impróprio. Aerys tornou a situação ainda pior no dia seguinte, ao se recusar a aceitar a renúncia furiosa de Tywin ao cargo de mão, em protesto pela atitude do rei, amargando a relação entre ambos. Joanna veio a enfrentar outra situação delicada em algum momento no ano seguinte, quando uma de suas servas pegou seus filhos juntos em alguma espécie de brincadeira sexual, o que a chocou profundamente. Para evitar que tal história se espalhasse entre seus criados e acabasse chegando aos ouvidos de Tywin, Joanna ordenou que a serva fosse expulsa de seu serviço, mandando-a para longe. E para impedir que tal brincadeira voltasse a ocorrer, ela mudou os aposentos de Jaime para o outro lado do rochedo e colocou um guarda do lado de fora dos aposentos de Cersei, para impedir que o irmão se aproximasse. Ela ainda lhes disse que jamais deveriam voltar a cometer tal ato, advertindo-os de que, se caso voltassem a brincar daquela maneira, ela seria forçada a contar ao pai deles. Como forma de garantir que tal interação entre os irmãos nunca mais voltasse a ocorrer, Joanna se decidiu por acelerar o processo de encontrar parceiros adequados para ambos. Nesse contexto, ela se lembrou da princesa de Dorne com quem manteve uma amizade próxima durante os anos a serviço da rainha em Porto Real. Joanna sabia que a princesa dornesa tivera, também, 2 filhos com idades próximas às dos seus, a princesa Elia e o príncipe Oberyn, e que nenhum dos dois havia sido prometido até aquele momento, de modo que ela e a princesa de Dorne planejaram casar seus filhos em um futuro próximo. Para isso, a princesa levaria seus filhos em uma excursão através da costa do Mar do Poente até o Rochedo, onde as crianças entrariam em contato, mas o plano acabou fracassando com a súbita morte de Joanna, no ano 273, enquanto dava à luz o terceiro filho de Tywin, o anão Tyrion, enquanto os Martell estavam em seu caminho para o ocidente. A morte de Joanna Lannister mergulhou as terras ocidentais em um profundo estado de luto e lamentação, e em nenhum lugar o golpe foi sentido com mais intensidade do que no Rochedo, e foi desse modo que a princesa de Dorne e seus filhos encontraram o castelo. Ao ser confrontado com a questão do matrimônio planejado pela princesa, Lord Tywin, que nunca havia se mostrado tão abalado ou triste com qualquer outro dissabor em sua vida, recusou bruscamente a possibilidade e ignorou completamente os dorneses durante todo o tempo em que ali estiveram, deixando seu cuidado a cargo do irmão mais jovem, Sor Kevan, cuja história contei neste vídeo que você poderá assistir clicando no cartão acima ou no link na descrição. Tywin, como uma forma de insulto, ofereceu o anão recém-nascido como possível noivo para a princesa Elia, e a oferta teve o efeito desejado, pois pouco tempo depois, a comitiva dornesa retornou ao sul, deixando o Lorde enlutado sozinho com sua dor. Nos anos e décadas que se seguiram, Tywin Lannister pouco mencionou a esposa, mas sentiu profundamente sua falta e nunca voltou a ser capaz de sorrir ou sentir alegria como fora quando junto de Joanna. De acordo com o relato de Jaina Lannister, a irmã mais jovem de Tywin, o Lorde Ocidental se tornou um homem profundamente amargurado e desagradável após a morte de sua esposa, vivendo tão somente em função do dever e para glorificar e engrandecer o nome e o legado de sua casa, e nunca voltou a encontrar a felicidade. Além disso, ele passou a culpar Tyrion pela morte de sua mãe, tratando-o de maneira fria, distante e desdenhosa desde então, como uma forma mesquinha de vingança, tornada ainda pior pelo comportamento do anão durante os anos, considerado impróprio e vergonhoso por Tywin, e sua filha Cersei passou a encarar Tyrion de forma bastante semelhante. Sor Kevan assumiu o papel de conselheiro próximo de Tywin após a morte de Joanna, mas é fato que, com o falecimento da única mulher que já havia amado na vida, uma parte do próprio Tywin também morreu. Se você aprecia o conteúdo do canal, torne-se também um apoiador do MGF, link na descrição abaixo.